Olá, vamos examinar as Escrituras? Quero ler com vocês hoje a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 18 e 19, onde nós lemos o seguinte: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ele está dizendo que na comunidade cristã primitiva havia aquela comunidade joanina, e João estava pastoreando. E ele quer dizer que algumas pessoas que são contra Cristo saíram do meio deles para que se ficasse claro que eles não eram ou não faziam parte dos cristãos genuínos. Essas pessoas que ele chama de anticristos, elas negavam a divindade de Jesus e a manifestação dele em carne. Alguns negavam a divindade, outros negavam que ele tenha vindo em carne e osso. Esse é o contexto que ele está falando. Ele está escrevendo, admoestando a igreja e a incentivando a permanecer firme, pois já é a última hora, ou seja, nós estamos no período da graça. O próximo passo, a próxima etapa é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que ninguém sabe quando acontecerá. Mas agora nós estamos no período da graça. Antes nós estávamos no período da lei, e agora nós temos que anunciar a boa nova, a boa notícia, que Deus estava em Cristo reconciliando conosco, não levando em conta as nossas transgressões, os nossos pecados. A salvação, que antes se baseava no escrito de dívida que havia contra nós, que antes as pessoas tentavam salvar-se a si mesmas através do cumprimento de leis e de ordenanças, ela foi encravada na cruz. A salvação sempre foi pela fé. Fé que viria o Messias, para os que viviam na época do Antigo Testamento. E fé em Jesus Cristo, para aqueles que creem no Novo Testamento. A graça de Deus, ela é derramada em nós através da fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um fato bíblico. Agora, as obras e aquilo que nós praticamos são o atestado que prova que nós cremos no Senhor e que nós recebemos a graça de Deus, pois não há árvore boa que produz mau fruto. Logo, se estamos em Jesus, nós procuramos obedecê-lo por amor a Ele, por amor à verdade, por amor à palavra. O que acontece com esse texto nos nossos dias é que qualquer comunidade mequetrefe, qualquer igrejinha, usa esse texto para dizer que nós, ou aqueles que saíram do meio dessa comunidade, são anticristos ou, no mínimo, não salvos. Se eles fossem essas pessoas que saíram do meio de qualquer tipo de igreja, se eles fossem salvos, eles permaneceriam com aquele grupo. Tiram o texto de contexto, se auto-intitulam os donos da verdade, monopolizam a verdade, monopolizam a salvação. E se alguém discordar deles e sair de lá, a culpa nunca é deles, a culpa é de quem saiu. Quem saiu é o herege, quem saiu é o não salvo, ou é o perdido, é o pecador. Só que se nós observarmos, há muito mais comunidades, igrejas deturpadas, adulteradas e pervertidas do que pessoas que abandonam esse tipo de igreja. E não é porque a pessoa saiu de uma igreja que ela não faz parte do reino de Deus, não faz parte da igreja invisível do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um absurdo. É muita petulância, muita arrogância, muita prepotência.
de uma comunidade julgar o outro dessa forma. Mesmo porque nós temos religiões consideradas seitas, e seitas perigosas. Por exemplo, para os evangélicos, a congregação cristã é uma seita perigosa, as testemunhas de Jeová é outra seita perigosa, os mormons, e por aí vai. O que acontece? Se sai um mormon da igreja mormon, para os evangélicos, ele está vindo para a verdadeira igreja. Ele deixou de ser anticristo e passou a ser de Cristo. Porém, para os membros do mormonismo, ele é um anticristo e ele só deixou a comunidade deles porque ele era um herege, ele era um anticristo, ele era uma pessoa que recusou a salvação e recusou a verdade. Logo, cada um hoje tem a sua verdade. O ponto é, não existe a sua verdade e a minha verdade. O que existe é a verdade e a mentira. Onde está a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade está em Jesus. Nós vamos nas falas de Jesus, nos evangelhos, nós examinamos o Novo Testamento e nós descobrimos qual é a verdade. Comparamos a verdade bíblica com as verdades das diversas denominações, das diversas igrejas e religiões. E a partir daí nós sabemos se nós estamos na verdade, caminhando na verdade ou não. E não é porque nós saímos de determinado grupo que nós nos tornamos os hereges. Se fosse assim, só teria a igreja católica, porque Lutero saiu da igreja católica. Então ele seria o primeiro anticristo e o primeiro herege, segundo esse raciocínio, das igrejas que surgiram por causa dele ainda por cima. É mais ou menos como sentar no rabo para falar do outro. Você não pode atirar a pedra numa vidraça se você tem uma vidraça também, se você é de vidro. Precisamos analisar os textos de acordo com seus contextos e não usarmos de arma contra o nosso próximo, mesmo porque, como eu disse, não existe a sua verdade e a minha verdade, existe a verdade e a mentira. Vá nas Sagradas Escrituras, descubra a verdade, a viva e principalmente creia e pratique. Conheça, creia e pratique. É só isso que você tem que fazer. Pregue a palavra. Se necessário for, use palavras. Amém.